Então, pessoal, voltando aqui, como a aula passada a gente terminou de construir a interface gráfica, agora a gente vai começar, já até fez alguma parte do código, né? A gente vai continuar codificando para integrar essa interface gráfica com o nosso DAO e esse DAO vai integrar então com o banco de dados. Aula passada a gente já fez o cancelar e o novo, né? Só que ainda quando executa, ainda está aparecendo o botão salvar e o botão alterar. Então o que a gente vai fazer? Vou voltar ao nosso código e aqui no método construtor, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar aquele bt salvar. Deixa eu ver como que estava, acho que estava bt assim. Deixa eu pegar o nome dos botões, não lembro mais. Aqui em cadastro. Botão direito, alterar o nome da variável, consigo visualizar. JB salvar, desculpa. Então JB salvar, ponto, set visível. Eu vou deixar o visível para ele true. E vou deixar o outro como false. Então isso já vai solucionar na hora que iniciar meu formulário. Ele já vai iniciar apenas com um botão aparecendo. Vou fazer o teste aqui já. Visualizar. Só um minuto, está compilando. Pronto, então aqui ó, só apareceu o botão salvar. Quando a gente clicar aqui em editar, aí a gente vai fazer aparecer o outro e esconder esse botão salvar. Mas antes disso, vamos fazer o formulário aqui salvar funcionar, ver se está ok. Então a primeira coisa a gente vai fazer esse salvar aqui. Então o que a gente vai fazer? A ação desse botão salvar aqui, vou dar dois cliques, quando clicar nele vai pegar esses dados do formulário e salvar no banco de dados. Vou dar dois cliques para a ação em cima desse botão de clique do botão, né? E eu vou fazer o que? A primeira coisa, eu vou criar um médico. Vou criar um médico, dar o nome de M, que vai receber o new médico. Pronto, criei uma instância lá da classe médico e vou dar um m.set nome. O que eu vou dar esse n.set nome? Eu vou pegar desse campo aqui do nome, alterar o nome da variável, jtnome. .getText. Por que getTexto? O texto que está dentro dele. Então, Ctrl V, .getText. Então, com isso, eu vou pegar aquele campo do que está digitado naquele campo, jtnome, e atribuir lá no set nome, lá no médico, aquele modificadores de acesso que a gente construiu. Desculpa, modificadores de acesso. E eu vou fazer isso para todos. m.set e-mail. Vou pegar do jt e-mail também. Tudo com getText, né? Vou pegar, se fosse atribuir ao setText, vou atribuir o setrm, crm, telefone, o telefone é JF, né? Não pode esquecer isso. Ponto getText também é a mesma forma de estar pegando. Faltou especialização. Opa, boto getText, aí eu pôr no 7 e acabar errando aqui. GetTexto. Se eu ver que está os 5, são 5 mesmo, né? O sexto é o ID vai ser auto-incremente, então está todos. Está o CRM, está todos os 5 já está lá. Então, quando eu criei essa instância de médico, atribuí esses valores a cada um dos atributos, né? Com o set, e agora eu vou chamar o médico DAO. Esse médico DAO tem que importar, tá? Quando eu dei um contra-espaço, ele já deve importado aqui para mim, ó, lá da pacote DAO. Você não pode esquecer de importar. Quando eu uso o Ctrl espaço, essa tecla de atalho já importa para mim, tá? Vou criar um médico DAO aqui, recebe new médico DAO. E com isso eu vou passar esse mDAO.cadastrar. Cadastrar o que? Esse médico que a gente criou aqui, ó. E com isso, o salvar, acredito eu, que já está ok. Vou testar ele. Ele só não vai estar colocando esses dados na tabela que a gente não fez ainda, tá?
Vou colocar um CRM qualquer. Vou colocar aqui Elias mesmo. Clicar em salvar, vamos ver se vai dar ok. Cadastrado com sucesso, então o cadastrar já está funcionando, já cadastrou no banco de dados. O que a gente vai fazer agora? Pegar esses dados que estão cadastrados e aparecer nessa tabela aqui, ó. Primeira coisa então, e quando eu clicar em salvar já vim para cá automático. Então primeiro a gente vai fazer preencher essa tabela. Voltando aqui no código, acima do método main, vou apagar esses, apagar esses comentários aqui. E acima do main eu vou criar aquele método para preencher a tabela. Um public, um void que não vai retornar nada, chamado preencher tabela. E esse método por enquanto não vai receber nenhum parâmetro. Por que por enquanto, pessoal? Quando a gente for fazer essa caixinha de pesquisa, essa caixa de pesquisa aqui, aí sim ele vai receber um parâmetro. Por enquanto eu vou deixar em branco, sem recebendo nenhum parâmetro. E aqui o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer no DAO é criar uma instância, no preencher tabela, é criar uma instância de DAO, lá do médico DAO. Então, eu vou criar um médico DAO aqui. Pronto, criei uma instância. E depois disso eu vou criar uma lista de médico. Por que uma lista de médico? Porque a gente vai pegar lá daquele método listar todo. Listar todos. Vou colocar aqui lista de médicos. Que vai receber de onde? Agora, essa lista, ela já tem um método que retorna essa lista pegando do banco de dados. E essa lista está lá da classe DAO, né? Desse médico DAO, ponto listar todos. Então, isso aqui já vai me retornar uma lista de médicos que eu vou armazenar nessa lista aqui. Eu tenho que importar esse list aqui, lá da util.list. Tá aqui, vou importar. Pronto. Com isso já atualizou. E agora eu vou criar o que? O meu modelo da tabela. Então vou criar aqui default com U aqui. Default, deixa eu ver, table model. Esse aqui vai criar um modelo da tabela para mim. Deixa eu ver que tem alguma escrita errada aqui. Acredito eu que não. Então vou criar aqui tabela M, tabela M de médico, que vai receber o que? Eu vou converter para default table model. Isso aqui tem que importar, tá? Ele já vai fazer minha importação lá em cima. Então aqui, ó, já exportou lá do swing, default table model. E com isso eu crio o modelo da tabela. Só que de onde que eu vou pegar esse modelo? Eu vou pegar esse modelo lá daquela tabela que a gente desenhou aqui, que a gente arrastou e soltou. Então vou clicar sobre ela, vou alterar o nome dessa variável e vou colocar aqui tabela médico. Vou copiar o nome dessa variável já, mandar alterar aqui, né? E voltar ao meu código fonte. Voltar aqui e vou pegar então dela, o nome dessa tabela que eu acabei de tirar, .get o modelo dela, get model. Então tem esse aqui, vai pegar um modelo e com isso vai criar um modelo para essa tabela. Tudo que eu atribuir a essa M, atribui a essa também. Após isso, eu vou eliminar todas as linhas. Se caso tiver alguma linha na tabela, eu já vou eliminar. Porque toda vez que eu chamar esse método, eu quero limpar a minha tabela. Então, set onCount 0, ou seja, a gente vai iniciar todas com 0 linha. E após isso eu vou fazer um for. O for it vai percorrer aquela lista. Toda vez que ela percorrer essa lista aqui, ele vai criar um novo médico para mim. Então eu vou criar aqui um médico M, percorrendo que aquela lista de médicos. E toda vez que eu passar aqui, eu vou abrir e vou criar um médico, então pegando dessa lista. E esse médico eu vou adicionar à minha tabela. Como que eu vou adicionar a minha tabela? Usando aquela tabela, adicionando uma nova linha. Então aquela table M que a gente criou, ponto add uma linha. E o que eu vou passar aqui? Eu vou criar uma linha com o objeto.
igual a gente fez o outro. Vou deixar aqui dentro em branco e vou passar aqui os valores entre as chaves que eu quero atribuir para cada um. Então, cada um desse aqui vai ser separado por vírgula. O primeiro é o ID. Então, eu vou pegar aqui dentro e vou colocar o quê? Do meu médico, que eu peguei aqui, ó. Esse M aqui que eu peguei lá daquela lista, ponto, get o ID. ID do médico. Então, com isso, eu atribuo o ID do médico. Depois vem o nome, m.getNome. Aí eu tenho que estar olhando lá, sempre para colocar na mesma ordem, né? Depois do nome é o e-mail, CRM, m.getEmail, separando sempre por vírgula, tá? m.getCRM. A ordem depois imagino que seja telefone para depois especialização, isso. Então, m.getTelefone e m.getEspecialização. Pronto, com isso eu atribuo todos os elementos já a essa tabela. E para testar, eu vou chamar também lá no meu método construtor. Então, eu vou voltar aqui no meu método. Após isso, eu vou mandar. Tem que ser sempre abaixo desse método int componente. Por que é esse método aqui? Ó? Vou reexplicar ele novamente. Esse método, ele é um método que o NetBeans gera com a interface gráfica que a gente arrastou e soltou. Se vocês acharem ele aqui, ó, int componente, ele tem toda a parte de criar aquela interface gráfica que a gente teria de fazer na mão, o próprio NetBeans fez para a gente. Então, eu só estou chamando ele no construtor para criar essa interface gráfica. Então, e essa tabela foi criada dentro desse método. Então, por isso que esse preencher a tabela tem que ser abaixo dele e os outros botões também. Se eu colocar aqui em cima dá erro, tá? Então, com isso eu vou executar. Vamos verificar se tem ok. Olha, aquele médico que eu tinha adicionado lá já está aqui. E com isso também, aqui eu vou voltar aqui no botão salvar. Toda vez que eu clicar no botão salvar, ele também já vai chamar aquele método preencher tabela. Então aqui, quando eu mandei salvar os registros, a gente testou que salvou, já vou mandar preencher a minha tabela. Com isso eu vou testar novamente o método... desculpa. E além de eu salvar, o que eu estou nessa aba? Eu tenho que voltar para essa guia aqui. Ó. Então, eu tenho que pegar essa variável aqui dessa guia novamente. Igual a gente fez lá no novo, só que agora é o contrário, que vai voltar para 1. Né? Então, eu vou chamar aqui ponto. Seleciona para mim o index. Select index. Agora é o index 1, que começa no 0, né? Testar novamente. Pronto, aqui eu vou colocar um CRM002, colocar aqui um nome qualquer. Aqui colocar aqui qualquer coisa também, mandar salvar. Cadastrado com sucesso, já voltou aqui com os dados em ordem alfabética. Então, já listou todos os dados aqui na tabela. Então, a parte de listar os dados na tabela e o cadastrar está ok. O que eu vou fazer agora? O botão novo também já está ok, né? Então, só falta esses botões de editar para mandar aqui para a gente atualizar e o excluir. O primeiro que eu vou fazer é o excluir. E com isso a gente já faz também depois o editar, que é bem parecido, alguma parte. Então, vou fechar aqui. Vou voltar aqui no meu projeto. Sempre vocês lembram que tem um código-fonte, o projeto aqui me está navegando entre essa interface gráfica, entre o código dela. Vou voltar aqui no projeto. E vou dar 2 cliques sobre o excluir. Dentro desse excluir, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar uma variável para mim pegar qual linha que está selecionada na tabela. Então, eu vou criar uma variável int, vou dar o nome de opção, que vai receber o quê? Daquela tabela, que é a JTabela que a gente fez, médico, que a gente renomeou ela, e com isso ela tem um método que é o getSelectedRom, que ele vai pegar qual a linha, esse ROM aqui, tá? Cuidado que tem esse ROMs aqui de baixo. A aula passada eu até me confundi e digitei e cliquei sobre ele, e esse ROMs aqui ele dá erro, tá? Porque aqui são várias linhas. Então eu só quero uma linha, então ele vai pegar qual a linha que está selecionada e armazenar nessa opção.
Se tiver abaixo de zero, quer dizer que não tem nenhuma linha selecionada. Se tiver zero, quer dizer que é a primeira linha, assim sucessivamente. Então agora eu vou fazer um if. Se o quê? Se essa opção for o quê? Maior ou igual a zero. Porque maior ou igual a zero eu vou poder excluir alguma coisa. Se não tiver, vou usar um else. É um sistema de condição simples, né? E vou pedir para selecionar uma linha. Usando o JOptionPane, imprimir uma mensagem na tela aí. Colocar o valor nulo aqui. E aqui eu vou pedir para selecionar uma linha. Pronto. Com isso, já vai conseguir pegar qual a linha. Vou testar aqui. Ver se está pegando qual a linha que está a tabela. Vou selecionar aqui e excluir. Ó, tá selecionou, não deu nada. Eu vou tirar aqui fora. Opa, que eu não vou conseguir. Era para deixar fora, acabou que eu acabei selecionando já. Já pegou, senão ele teria apresentado a mensagem. Então agora aqui dentro, o que a gente vai fazer? A primeira coisa é criar um médico da instância da classe médico, né? M, que vai receber lá do new médico. Ou seja, estou criando uma instância da classe médico aqui e vou atribuir m.setID do médico. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar de qual a linha e qual coluna. Se vocês voltarem aqui, eu vou dizer qual a linha que a gente já armazenou na variável opção e qual a coluna 0, a coluna 1. E com isso ele consegue identificar qual o valor da tabela que ele quer pegar. Então, eu vou usar aqui, desculpa, vou voltar aqui no código e eu vou fazer o que? Eu quero pegar lá daquela tabela, ponto, o que? Get o valor que eu quero pegar. Eu vou usar esse primeiro aqui, ó, valor out. Então eu quero pegar de qual linha e qual coluna. Qual linha que eu quero pegar? A linha que está a opção, ou seja, a linha que a gente está selecionado. E qual coluna? Como meu ID está na coluna 0. E vou converter com toString para uma string. Mas vai continuar dando erro. Por que está dando erro, professor? Porque aqui esse setID médico ele é um inteiro. Então eu tenho que converter tudo isso aqui para um inteiro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou usar um integer ponto parseInt. E aqui eu vou fechar esse parênteses que eu abri lá no final. Aqui eu fecho esse parênteses. Com isso, eu transformo esse valor em um inteiro. E agora eu vou fazer assim para os outros. Agora eu vou dar um m.setNome. E vou pegar lá também daquela. Agora não preciso usar o integer.parseInt, que agora o nome é uma string já, né? Então é da tabela médico. .get o valor. Continua a opção. A diferença é que agora é o que? É o valor 1. E eu tenho que converter para uma string. E assim eu vou fazer para todos, tá? Não tem nenhum segredo daqui para frente. Vou até copiar essa parte aqui de dentro e vou colar. Só vou trocar os valores, né? Aqui é o valor, se eu não me engano, o e-mail é o terceiro, que pega o valor 2, isso mesmo. Para o CRM, vou passar o valor terceiro. Aqui, depois do CRM, se eu não me engano, é o telefone. E é o valor 4. E para finalizar, o quinto, que é a especialização, que é o valor quinto. E após eu criar essa instância do médico, como eu fiz aqui, eu criei uma instância de médico, atribuí os valores para ela. Agora eu vou fazer o que? Eu vou chamar aquele método excluir do DAO. Então eu vou criar uma instância do DAO aqui embaixo. Então eu vou criar uma instância do médico DAO. Vou dar o nome de mDAO igual às outras. Esqueci o new, né? Tem que colocar o new ali, já vou colocar.
ter que colocar o new para criar uma instância, uma nova instância. E eu vou chamar desse médico DAO ponto o excluir. E vou passar o que? Um médico. Com isso também acredito que já está ok. Vamos testar. Ver se já está excluindo. Voltar aqui a lista de médico. Vou mandar excluir. Perguntou, né? Aquela janela deseja excluir sim. Excluído com sucesso. Só que não atualizou a minha tabela aqui ainda. Por que, que não atualizou a tabela? Porque a gente, depois de excluir, vai mandar chamar o que? O método preencher tabela. Então, com isso, já vai também atualizar a minha tabela. Eu vou copiar esse mesmo código que eu usei aqui desse botão, que vai ser bem parecido. Então, essa primeira parte aqui, ó, vai ser muito parecido. Então, eu vou dar um Ctrl C, toda a ação dentro do botão, ó. Perceba que eu estou copiando dentro do botão. Eu vou copiar esse código e vou jogar no editar. Porque o editar também vai pegar um valor da tabela. A diferença é que não vai chamar o excluir. Ele vai jogar os valores lá para os campos. E aqui, em vez de eu atribuir aqui, criar uma instância de médico, eu não vou fazer isso. E aqui embaixo também não vou chamar nenhum desses três aqui. Então, eu vou apagar isso aqui. E aqui, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir os campos lá dos JTID lá. Então, o primeiro é o JTID, ponto, set texto. Então, eu vou passar esse valor. O primeiro aqui eu vou tirar esse integer. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. O primeiro já passei. Então, toda vez que eu selecionar, ele vai mandar para lá. Depois, o JTNome. Set text, né? Vou copiar todos eles aqui e vou só alterando. Isso aqui, pessoal, eu estou fazendo mais rápido agora. Opa. Tem que apagar isso aqui. Eu estou fazendo mais rápido só copiando e colando, que eu já fiz a primeira aula passo a passo. Quem tiver dúvida pode estar acessando as outras aulas anteriores e está pegando. Aqui é o e-mail. Lá tem toda a explicação que faz. CRM, telefone. Opa, o telefone é um JF, né? Desculpa. E, por fim, a especialização. Vou testar esse... depois disso, antes de testar, eu vou estar nessa tabela aqui, né? Eu já quero voltar para essa guia aqui novamente. Então, tem que pegar de novo o nome daquela variável do painel de guia, copiar. E toda vez que eu clicar em editar... Opa, acho que eu cliquei errado. É aqui em editar. Aqui, toda vez que eu vou fazer isso, eu já vou selecionar aquele painel de guia. Só que eu vou selecionar qual index agora? O index 0. Vamos testar, ver que já está funcionando. Executar arquivo. Perceba que não tem nenhuma linha selecionada. Vou mandar editar. Pediu para selecionar uma linha. Aquilo na excluir que a gente testou, mas eu já tinha selecionado. E vou selecionar aqui e vou mandar editar. Já trouxe para aqui tudo preenchido. Só que perceba que o botão salvar ainda está aqui. Se eu clicar em salvar, vai salvar um novo registro. O que deveria aparecer aqui? O botão atualizar. Então a gente vai fazer isso. Vou fechar aqui novamente. Então aqui toda vez que além de eu chamar lá, eu vou fazer o que? O JB alterar, vou deixar ele visível. Set visível true. E vou deixar o outro com visível false. Então aqui fica falso. Então com isso eu já consigo aparecer o botão atualizar lá também. Vou testar novamente. Está aqui minha lista. Vou selecionar o registro, editar. Perceba que agora apareceu o botão alterar e não o botão atualizar. Só que esse botão ainda não está fazendo nada, porque a gente não fez pegar esses dados e chamar o DAO. Só falta esse praticamente para fazer, né? O excluir está funcionando, todo esse registro, então a gente vai fazer isso. Para facilitar, o que eu vou fazer? Aqui no botão salvar é bem parecido o que a gente vai fazer. Então eu vou copiar toda a ação do botão salvar, tudo aqui. Tá vendo? Perceba, eu copiei toda a ação do botão salvar, copiei esse código e vou vir no alterar e jogar esse código e dar um Ctrl V. E só vou alterar. Por quê? Aqui eu não vou chamar o cadastrar, eu vou chamar o atualizar.
E outra coisa, aqui a gente não chamou, não criou o ID, agora eu preciso passar o ID. Então vou dar um m.setID e vou pegar daquele campo de texto, só que eu tenho que converter antes para um int, né? Integer.parseInt, porque é um int agora, e vou pegar daquele campo do id.getText. Com isso vou pegar o texto e atribuir aqui. Vou dar um Alt Shift F para organizar meu código. Com isso vou atualizar também, já está ok. Vou executar novamente. Vou selecionar o registro aqui, o Elias, editar. Vou alterar a especialização aqui, sei lá, colocar alterar, alterado com sucesso. Voltou para cá, já alterou aqui para AA. Com isso o excluir também já está funcionando, o novo já volta para cá e altera o botão, o cancelar também. Com isso, eu acho que a gente termina essa interface gráfica. Só estou tentando lembrar alguma coisa que está faltando aqui. Mas se lembrar, qualquer coisa eu falo na próxima aula. Mas até então não. Assim, uma coisa que está faltando, quando eu clicar em alterar aqui, vou mandar ele editar. Quando eu clicar em alterar aqui, e eu voltar aqui, só está aparecendo alterar ainda. Eu poderia já jogar aqui o dado o outro também, né? Só que aí é só alterar o botão, acho que eu acredito que vocês já saibam. Quando eu clicar em cancelar aqui, poderia aparecer o botão salvar. Então, vou fazer essa ação do botão cancelar aqui, aparecer o botão salvar e esconder esse alterar aqui. Clicar aqui, botão direito. Toda vez que eu clicar em cancelar, só vou fazer o que? O JB alterar deixa ficar oculto. E o JB salvar ficar visível. Pronto. Com isso, fica tudo pronto a nossa interface gráfica. O que ficou faltando mesmo já está preenchendo, já está aqui para salvar, o novo, cancelar. O que ficou faltando mesmo é a pesquisa, mas como eu falei, essa pesquisa vai ficar só para o final. O excluir, o editar. Aqui clico em alterar, cancelar, volta para o botão salvar. Então, fecho essa videoaula, a gente fecha a interface gráfica do médico. Vocês podem estar configurando da maneira mais adequada que vocês acharem aí. E eu volto à próxima videoaula já trabalhando com o funcionário. O funcionário vai ter uma particularidade, porque se vocês observar lá no funcionário, vou abrir a classe aqui, ele tem uma senha. E essa senha aqui, o que acontece? Eu quero armazenar ela criptografada, um resumo de hash, para ser mais exato. A gente vai usar o algoritmo de hash aí, ou MD5 ou outro, acho que é o MD5 mesmo. A gente vai armazenar a hash para não ficar o texto plano lá no banco de dados. Então, eu volto à próxima aula já trabalhando direto com esse cadastro do funcionário, construindo o DAO do funcionário e a interface gráfica dele. Isso aí, obrigado e até a próxima aula.